Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Kátia que realize a leitura do versículo da Bíblia. Farei também a essa casa que se chama pelo teu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz Siló. Lançai-vos-ei minha presença, como arrojei a todos vossos irmãos e a toda a posteridade de Efraim. Amém. Amém. Coloque em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Solicito a primeira secretária, a vereadora Rosi Crestani, que realize a leitura do expediente. Boa noite a todos. Expediente de 27/4/2026. Notificação do Transfergon sobre inclusão, alterações e ou atualizações no plano de trabalho dos recursos de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Chochet. Ofício número 05/2026 do Instituto Canoense de Previdência ICIPREVIT, em resposta ao requerimento número 95/2026 de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 13/2026 da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Fazenda Pública, comunicando o envio dos balancetes parciais referente ao mês de março. Ofício número 79/2026 do Instituto Sul Paranaense de Altos Estudos, em resposta ao requerimento número 64/2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 265/2026, da Secretaria de Estado da Saúde, em resposta ao requerimento número 092/2026, de toda a edilidade. Ofício número 442/2026, da Secretaria do Estado da Saúde, em resposta ao requerimento número 102/2026, de toda a edilidade. Ofício número 99/2026, do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei número 51/2026, que autoriza a firmar termo de fomento e efetuar repasse financeiro à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas, APAI, e adota outras providências. Ofício número 101 e 103/2026, do Gabinete da Prefeita, encaminhando projetos de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 52/2026, que abre crédito adicional através do superávit financeiro e da outras providências. Projeto de lei número 53/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a permuta de imóvel de propriedade do município de Canoinhas por imóvel de propriedade particular e da outras providências. Projeto de lei complementar número 03/2026, que altera o artigo 42 da Lei Complementar número 21 de 20/12/2007, de autoria do vereador André Flenick. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei número 42/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências. Projeto de lei número 43/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bonecos mascote do Proerd. Projeto de lei número 44/2026, que denomina servidão Victor Gontaric, o logradouro público, que especifica localizado no centro.
Projeto de Lei número 45 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas de crianças, adolescentes e idosos acolhidos nos serviços de acolhimento municipal para participarem de eventos e passeios culturais, lazer familiar, educacional e de saúde e da outras providências. Projeto de Lei número 46 de 2026, que denomina a Praça Pública de Júlia Soares Teixeira da Silva. Projeto de Lei número 49 de 2026, que altera dispositivos da Lei Municipal número 7.179, de 12 de novembro de 2025, que institui o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 01 de 2026, que aprova as contas de 2024. Ordem do dia, 27/4. Indicações. Indicação número 116 de 2026, de autoria do Edil Ivan Kraus, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal da infraestrutura, que seja realizada a retirada do material não utilizado, deixado após a realização de obras na Rua Duque de Caxias, próximo à Bateria Biluca, em frente à residência do senhor Vanderlei Biluca. Indicação número 117 de 2026, de autoria de Edil Ivan Kraus, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizado o conserto emergencial da cratera formada na rua Paula Ritzmann, em frente à empresa Agiveu. Indicação número 118 de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho e do Edil Cezão do Taques, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal da infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material na rua Ema Joana Keller, Alto da Tijuca. Indicação número 119 de 2026, de autoria do Edil André Flenick, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Rogério Koch, secretário municipal do Meio Ambiente, que seja realizada a fiscalização das lixeiras da Praça Miguel Procopiac, buscando parceria com os comércios que atuam na praça e proximidades para ampliar os pontos com lixeiras. Indicação número 120 de 2026, de autoria do Edil Ivan Kraus, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotiller Roeder, secretário municipal de planejamento, que seja realizada estudos para a elaboração de projeto de pavimentação na rua João Miller, no trecho localizado após a BR-280, no sentido da subestação da Celesc. Indicação número 121, de 2026, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Detracan, a elaboração de estudo e projeto visando a implantação de mão única na rua 1º de Maio, em frente à Escola Presidente Castelo Branco, localizada no bairro Industrial 1. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente.
Vereador André Flenck. Vereador André. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público presente, em especial meus amigos Tayane e William, uma família guerreira que foram bombeiros comunitários por muito tempo, conhecidos por nós carinhosamente como Casal Foguinho, porque todo dia de serviço acontecia um incêndio. Então, era uma estatística negativa, pegaram alguns incêndios grandes, tivemos grandes experiências juntos. Sobre a minha indicação, nós tivemos até na imprensa a situação da Praça Miguel Prokopiak, e não é diferente em vários outros pontos do município. Então, a solicitação que eu faço nesse momento é que seja feita uma medida de conversa com os comércios que tem ali na proximidade, para que, pelo menos no entorno do comércio, seja feito um recolhimento, né, do lixo que vem se acumulando, nos outros pontos da praça também. E isso vai de encontro com um projeto de lei que hoje está em leitura, mas eu quero fazer só uma retificação, apesar de estar em meu nome. É um projeto de autoria do vereador Gilson Guimarães, no período que ele esteve aqui, que trata sobre a questão de limpeza urbana inspirado em outros municípios. Então, é um projeto que está em meu nome por uma questão de formalidade, mas a autoria real é do vereador Gilson Guimarães, que aborda principalmente essa questão de lixeiras públicas. Nós temos muitos casos no município de comerciantes que fazem uso da lixeira que tem um fim público e então acabam desviando e sobrecarregando essa função. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicita a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador André Flenck. Vereador André. Então, já cumprimentados, né, vereadores, colegas e público, todos nós sabemos, né, que a função principal do vereador é fiscalizar e também legislar. Mas nada nos impede de nos fazermos sugestões para melhoria. Como sabemos, no meio militar onde eu atuo, fala-se muito, quando vim trazer o problema, traga junto a solução. E eu tenho essa filosofia aqui nessa casa. Nós sabemos dos diversos problemas que temos no nosso município e sempre quando eu busco apontar um problema, eu trago junto uma solução e analisar se ela é possível ou não. Nós temos acompanhados na imprensa, já faz um tempo, sobre a situação da UPA de Canoinhas, principalmente a empresa que gerencia a UPA. Saiu na imprensa nacional, tá? Algumas coisas que estão acontecendo, processos administrativos, até mesmo no nosso governo estadual, algumas restrições que foram impostas. Eu entrei em contato nesse sábado, tive uma conversa pessoal com a secretária Franciele Collor, que me explicou muito bem os procedimentos que estão sendo feitos a nível municipal. Por mais que esse problema não seja um problema no município de Canoinhas, é uma empresa que está no município e, da mesma forma, eles instauraram um processo administrativo para averiguar essa situação e trazer uma cobrança mais pertinente sobre essa empresa. Tá? E eu estava analisando que alternativas nós podemos ter em relação à empresa que está hoje gerenciando a UPA de Canoinhas. Me deparei com duas situações. A primeira, mudar a empresa. Nós temos aquele risco. Pode vir uma empresa boa, que faça o seu serviço, como pode vir uma empresa pior. E estatisticamente nós estamos vendo muito problemas nesse setor. Existem outras empresas que estão com problemas maiores até do que nós estamos enfrentando no nosso município. E esse é o meu medo. Nós não temos como dizer, vai ser empresa A, B ou C, não. É aberto um processo. Quem tiver o melhor preço, a melhor proposta, acaba ganhando. Infelizmente, funciona assim no setor público. Porque no passado, infelizmente, as pessoas se aproveitaram, acabou tendo as restrições legais para fazer uma escolha de empresa. Então, nós não temos o poder de escolha. E uma outra alternativa seria voltar ao sistema que estava antes. Eu tenho a visão de cidadão que usou a UPA no antigo modelo e usou no modelo atual, e também a visão de bombeiro, que estive lá sendo atendido no modelo antigo e no modelo atual. Até quando mudou essa transição, a vereadora Sati, que estava no momento, ela lembra, eu fui bastante contra essa terceirização. Nos primeiros momentos, nós tivemos alguns atritos institucionais, porém, com o passar do tempo e a estabilização, percebi-se em algumas melhoras no serviço em relação ao que era antes. Muito longe de estar perfeito,
isso nós não temos, né, como garantia um sistema perfeito, infelizmente nunca vai existir. Porém, houveram mudanças em gestão de pessoal, que eu considero bastante positiva, organizacionais, não por culpa dos funcionários que estavam de antes, mas sim por questões culturais. E, querendo ou não, essa empresa que veio trouxe algumas mudanças positivas na questão organizacional, mudanças que, a meu ver, nós não podemos perder. Existem situações, gente, que nunca vai ficar perfeito. Por exemplo, se alguém prometer que vai acabar com filas no sistema de saúde, na situação que nós temos hoje, filas, infelizmente, sempre vão existir. Nós podemos colocar hoje 100 médicos lá na UPA. Vai que dá uma coisa ali que acabe 500 pessoas naquele momento precisar. Vai acabar tendo fila. É uma situação estatística. Eu acompanhei situações e vi, no mundo inteiro, problemas se repetem nos setores de emergência. Se vocês acompanharem até artigos científicos, ou até mesmo, vamos fazer mais um popular, séries estrangeiras, a realidade não é muito diferente. Existem filas, existem atrasos, existem condições que a gente pode atenuar, mas praticamente é impossível distinguir. Outra questão que é impossível de se distinguir, erros humanos. Todos nós já erramos pelo menos uma vez na vida. O médico erra, o enfermeiro pode errar. Uma vez na vida, o outro, infelizmente, ele vai errar. Tá? E uma outra situação que a gente não pode descartar é o fator humano que vai lá. Se vai duas pessoas com exatamente o mesmo problema, sendo atendido pelo mesmo médico, da mesma forma, pode ser que uma pessoa saia satisfeita e a outra insatisfeita, porque o ser humano é instável, a gente não sabe como prever. Então, pensando em todo esse cenário, eu proponho aqui uma alternativa à situação que nós temos hoje, e evitando que a gente possa voltar ao sistema no passado, que seria um meio termo. Uma vez eu fui numa palestra de uma cooperativa de crédito, ainda lá em Blumenau, quando eu era estudante, e um palestrante falou assim, a cooperativa, ela é o público e o privado junto. Ela é uma instituição privada que atua como se fosse público pelo bem comum. Na teoria, claro, muito bonito, nem sempre é assim, mas nós temos que ressaltar essa possibilidade, seja de associação ou de cooperativa. Nós temos no nosso município uma empresa privada que presta serviço de saúde, o nosso Hospital Santa Cruz. Apesar de muita gente confundir que é uma empresa pública, nunca foi. O hospital sempre foi uma empresa privada que veio do nosso município por iniciativa da nossa população. Nós temos um grande mérito. Então, as minhas propostas aqui estão em construir uma cooperativa com os funcionários que estão hoje, para que eles assumam a gestão. Estão vendo a possibilidade legal, talvez tenham a questão de licitação, mas nós podemos buscar alternativas, e pelo que eu verifiquei da legislação, existem algumas facilidades em associações e cooperativas para assumir esse serviço. Esse serviço, pelo que eu levantei aqui de vantagens, nós temos problemas hoje graves ali que eu considero, a questão do vínculo trabalhista dos profissionais com a empresa que está lá hoje. Temos notícias e reclamações de atrasos de salário, sabe, às vezes constante, ou até mesmo um vínculo muito instável, eles não são contratados, muitas vezes são terceirizados. Creio que com a cooperativa nós podemos atenuar esse problema, porque eles fariam parte dessa organização, o que também, outra vantagem seria manter os recursos para o nosso município. Hoje nós contratamos uma empresa de fora, tendo uma cooperativa aqui dos profissionais, é um recurso que vai estar circulando no nosso município, claro, eles têm serviço, entre outros, que vão ter que contratar, mas é um dinheiro que fica nosso, aqui no nosso município, mantendo o fluxo financeiro. Também a questão de organização de pessoas e gestão. No requerimento eu especifico que tem que ter feito um treinamento, uma qualificação do pessoal para assumir esse vácuo de mudança de gestão, para que eles tenham condições de gestão de saúde. A gente sabe que não é fácil. A vereadora Kátia, que é enfermeira, sabe que a gestão de saúde exige algumas especializações, algo mais complexos, né? E, por último, eles podem atuar em alguns outros campos do município que nós temos hoje dificuldade. Como eu falo, eu não sou da área de saúde, eu estou aqui trazendo uma sugestão que eu não encontrei um modelo que seja exatamente assim a nível nacional. Os próprios institutos de saúde são organizações sociais que deveriam seguir esse modelo e eles não são. Mas a proposta que eu tenho é fazer uma empresa nossa com os profissionais do nosso município, talvez em parceria do município, instituições de ensino, formar outras entidades que a gente possa assumir. O próprio Hospital Santa Cruz entrar como parceiro nessa proposta. Como eu digo, eu não tenho poder como vereador de instituir isso como lei, isso é uma questão do legislativo, do executivo, perdão, mas
nós temos o poder e aqui a oportunidade de dar uma sugestão que pode ser viável ou não. Então, eu mando em forma de requerimento número 139, 2026, aguardo o retorno dos órgãos competentes para nós sabermos se essa sugestão é viável ou não. Sendo viável, deu-nos andamento. Se não for viável, a gente busca outras alternativas, mas sempre mantendo a cobrança da instituição para que os serviços aqui sejam os melhores possíveis dentro dos limites reais e sem utopias. Era o que continha, senhor presidente. Senhor presidente. Vereadora Tati. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite ao público que nos acompanha, aos funcionários da casa. Boa noite muito especial hoje para a Thay, para o Will aqui presentes, para a pequena Manu. Senhor presidente, eu até peço desculpas porque hoje é uma noite que deveria ser de emoção, por um lado, de alegria, de tristeza, talvez também por conta da segunda votação do projeto de lei referente à Júlia, e eu confesso que eu nem queria fazer uso da fala hoje, para não deixar essa sessão se alongar demais. Porém, eu me sinto na obrigação de falar, porque o vereador André trouxe para essa Casa de Leis um assunto de extrema relevância. Não sei se o vereador André vai lembrar, mas quando iniciou-se essa fala de... Não vou falar terceirização, porque toda vez que eu falo terceirização, município, alguém me corrige, falam que é uma publicização, por não ter fins lucrativos. Mas, como o vereador André trouxe essa fala, eu me recordo que desde que iniciou-se esse pedido, esses estudos para contratar, então, né, uma organização social, eu fui contra. Eu fui contra porque eu tinha dados da Secretaria de Saúde em mãos, demonstrando que 80% dos atendimentos na unidade de pronto atendimento não eram urgência e emergência. E o estudo de viabilidade da época mostrava um impacto financeiro de 300 mil mês. Porque tiraram da unidade de pronto atendimento aqueles servidores que estavam lá trabalhando, efetivos do município de Canoinhas, colocaram eles em outras áreas, mas esses servidores que lá atuavam já tinham determinada experiência com a unidade de pronto atendimento. E o que eu falava, vereador? Eu dizia, 300 mil a mais pode ser investido em aumentar os horários de atendimento nos postos de saúde, para aí sim desafogar as filas da unidade de pronto atendimento. Então, desde aquela época, eu já falava, não vai diminuir as filas, hoje nós estamos vendo isso. Mas pior do que isso, eu tenho inúmeros casos, senhores vereadores, de pessoas que inclusive estão processando por essas pessoas perderem algum ente querido. Tem uma mãe de um conhecido meu que ela foi 3 vezes pedir socorro. E na UPA, eles não internaram, eles não encaminharam para exames na época. Quando ela chegou na última vez, que viram que a situação era grave, internaram e ela acabou falecendo. Nós temos um caso recente que saiu na mídia local de uma criança que foi para lá e era mandada de novo para casa com muita dor. Aí, quando ela foi pela última vez, ela foi procurar, se eu não me engano, particular, ela estava com o apendicite estourado, essa criança ficou internada e quase veio a óbito. Esses são 2 casos que eu estou mencionando, mas nós temos muito mais casos que deveriam ser investigados. E eu fico aliviada porque finalmente saiu na mídia. Ano passado, vai fazer 1 ano agora em agosto, vereador André, eu fiz o requerimento 397 de 2025. Falei aqui nessa casa, infelizmente assinei esse requerimento sozinha, nenhum vereador assinou comigo. Eu falei aqui que o governador Jorginho Melo estava descredenciando o Ideias, o governo do estado, por saber que existiam várias investigações da Polícia Federal em cima do Ideias. Vai fazer 1 ano. E aí, saiu agora várias notícias de que o governo federal também está proibindo novas contratações. Eu até, vereador André, estou fazendo um requerimento, eu não terminei ele ainda, vai ser bem extenso, já peço desculpas, mas vai vir para essa casa amanhã, em relação ao Ideias. Porque nós estamos falando, e quando a gente fala na questão da saúde, eu sei que tem a questão técnica, até porque uma pessoa que estava envolvida nesse procedimento todo, nesse processo aí da publicização, me procurou, explicou a questão técnica, explicou o que levou a fazerem isso, mas o que eu quero dizer é que quando a gente está falando em saúde,
a gente tem que ir muito além da técnica, porque a gente está falando de vidas. E tem vidas que não vão voltar. Tem famílias que até hoje choram e pedem por justiça. E a gente tem hoje na nossa cidade uma instituição que, por tudo que está saindo na mídia, não é uma instituição séria. E é essa instituição que está cuidando da saúde do nosso povo. Tanto daqueles que precisam do SUS, quanto dos que não precisam. Porque eu já ouvi médicos e pessoas que entendem da saúde dizendo: Deus me livre se eu sofrer um acidente e for parar nessa UPA. Já ouvi um relato também, salvo engano, foi do senhor em sessão, ou em reunião, não lembro, e me corrija se eu estiver errada também, mas eu já ouvi um relato de um bombeiro dizendo que chegou na unidade de pronto atendimento gerida pelo Ideias com uma situação de emergência e que o médico sentou no chão da sala e começou a chorar porque não sabia o que fazer. Então, senhores, eu estou desde 2023 falando, graças a Deus, agora parece que está sendo ouvido tudo que foi falado até hoje sobre Ideias. Eu parabenizo o vereador André por trazer essa ideia de solução também. No meu ponto de vista, continuo falando, jamais deveria ter sido publicizado. E agora aí, nós temos uma bomba, principalmente porque tem um contrato de 5 anos com Ideias. E não sei como que vai ficar essa parte jurídica em relação o município encerrar esse contrato, inclusive. Mas eu sei que é urgente, que é desde 2023 que eu estou pedindo, estou batendo na mesma tecla, e alguma coisa precisa ser feita. Porque do jeito que está, não dá para ficar. Obrigada. Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, André, se me permite uma parte, e já para enriquecer também essa tua menção, e até fico muito agradecido por Canoinhas por trazer soluções para problemas, né? Porque a gente tem que sempre apontar um problema, mas no intuito de trazer uma solução. Isso é muito válido, né? Isso se espera de todos nós vereadores. Mas também ali o requerimento 136, na semana passada, com tudo que foi noticiado quanto à questão da saúde, né? Eu fiz também um requerimento ali para que a gente pegue e faça o levante histórico financeiro. E nesse levante, eu solicitei ali, logo depois vai ser lido, né? E aí já fica antecipada até minha fala em relação ao requerimento, para que a gente faça um estudo de qual que era a despesa antes dessa publicitação e depois de todas as empresas, quanto que foi gasto, qual que era a quantidade de médicos envolvidos, qual que era a abrangência, né? Talvez esses valores aqui venham a somar a esse projeto para que a gente possa trazer algo maior e mais produtivo, né? Mas eu acredito que é algo que deva ser feito, porque quando a gente fala de saúde, a gente fala que algo precisa ser feito e tem que ser sempre feito. Porque a saúde, por mais que se gaste, temos conhecimento, isso não é de Canoinhas, não é de Santa Catarina, não é do Brasil. Quanto mais se gasta, mais vai precisar gastar. A evolução da medicina exige esse gasto. Então, lógico, todos nós canoinhenses merecemos que a saúde melhore cada dia mais. Mas aqui é uma provocação para que a gente tenha os números para continuar nesse projeto. Seria isso, presidente. Senhor presidente. Vereadora Kátia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha presencialmente nesta noite e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Vereador André, muito bem colocadas as suas palavras, o seu requerimento, né, e os seus argumentos e também dos demais colegas. Eu sempre defendo o funcionalismo público efetivo, né, por questão, entendo os seus motivos pela sugestão cooperativa, tudo, mas eu entendo que o funcionário público efetivo, ele existe uma rede de capacitação para isso, né? E quando nós olhamos para o perfil dos profissionais que trabalhavam na UPA antes e que hoje estão nas unidades básicas de saúde, eu confesso que eu tenho dó de olhar eles lá, que são não menosprezando o perfil das unidades básicas de saúde e também não menosprezando os profissionais que estão na UPA. Ao contrário, né? São profissionais com grandes capacitações e que estão lá na unidade de saúde, onde não tem um fluxo de urgência e emergência, que é praticamente nulo, né, esse fluxo. E os profissionais que atuam lá na urgência e emergência hoje, muitos deles têm perfil para atenção básica e que poderiam estar executando isso de uma outra maneira. Eu
né? Então, volto a falar, né, da minha defesa de que a gestão precisaria ser, né, voltada para o município, sim. É claro que, além disso, né, eu penso na educação permanente. Nós temos, pelo município, um núcleo de educação permanente em saúde, e um dos critérios de habilitação do município, da UPA, ela também é a educação permanente. E quando você tem um funcionário que ele faz educação permanente e ele permanece no serviço, você sim está qualificando. Agora, quando nós temos uma gerência que não tem esse vínculo de efetividade com o funcionário, um dia ele está lá qualificando, especializando, e no outro dia ele não está mais lá, porque ele não tem um vínculo, né, de efetividade com aquela comunidade, diferente do funcionalismo público. Então, isso também precisa ser pensado, né? É claro que uma cooperativa, mas aí precisa ter um vínculo. Eu posso até aceitar ser convencida de que isso poderia ser bom, mas primeiro eu preciso convencer de que esses profissionais teriam vínculo e compromisso de permanência dentro desses serviços, para que aquilo que seja construído seja contínuo também em prol da comunidade. Muito obrigada. Mais algum vereador? Vereador, então deixa para as considerações finais. Então, primeiramente, agradeço pela contribuição de todos, né? Eu respeito a opinião de todos, nós temos cada um uma experiência diferente, né? Como eu disse, eu tive boas experiências atuais, né, com o novo sistema, tive algumas negativas com o antigo, como também tive experiências boas. A questão de saúde, a gente fala guarnição, né, o termo no Corpo de Bombeiros, mas na saúde existe, cada dia tem uma equipe diferente, que faz a sua escala, 1236, 1224, né, varia conforme o órgão. E existiam no passado, e existem, profissionais muito bons, mas existiam aquelas equipes que não eram tão boas assim. E eu levei alguns revés, alguns azares de pegar algumas equipes ruins, como também pegar algumas boas, tanto profissionalmente quanto como cidadão. E na atual, como a citada pela vereadora Tati, ela não é do regime atual, é do sistema antigo. Simplesmente nós chegamos com uma PCR, estado grave, o médico, uma PCR, ai meu Deus, sentou e começou a chorar no canto. Tive outros reveses complicados com a gestão antiga. Essa história aí, nós temos a capela lá atrás da UPA. Chegamos também com uma situação, um paciente, uma PCR, né? A princípio já estava bem avançado, infelizmente a gente sabe que não haveria muito o que fazer, mas a gente vai até o final. Tinha um rapaz na capelinha lá, deixa eu terminar de fumar, eu vou aí. Profissional da UPA, tá? Então nós tivemos situações assim, tá? Não vou citar nomes, tá? Mas coisas que não eram os profissionais, era um ou outro que acabava queimando o filme. E, infelizmente, a gente sabe que não teria como fazer muito, talvez ele pudesse ser transferido, né? Nós tínhamos um enfermeiro que era conhecido até hoje como lançador de dardo, tá? Que foi para até estava no meu bairro, graças a Deus tiraram de lá, né? Eu tinha até medo de levar minha filha lá. Mas, infelizmente, são profissionais que não correspondiam àquilo que a gente esperava. Assim como a grande maioria, eu digo que mais de 90% eram muito bons, como os que estão agora. O que eu vejo de melhoria não está relacionado aos profissionais, porque existe hoje também profissionais que não são bons, profissionais bem complicados, mas é possível hoje fazer uma gestão de pessoal menos burocrática do que seria no poder público. E o que acontece que eu verifiquei lá? Uma situação organizacional. Tá? Eu via muito desperdício, uma questão até de vigilância sanitária do que estava antes, era muito visível os problemas físicos. Hoje a gente pelo menos vê uma melhoria nessa situação. Então nós temos que pegar o que foi bom do público, e eu concordo com a vereadora Kátia, pegar o que funcionou no setor privado, juntar as ideias e fazer. E como a vereadora Kátia, né, o que a gente poderia fazer um plano de carreira dentro da cooperativa, de uma associação que fosse viável. Inclusive existem concursos públicos dentro de associações. Uma outra possibilidade é talvez uma autarquia, algum outro regime vinculado ao município, mas eu estou trazendo aqui uma ideia, que pode ser boa ou não, mas nós temos que sentar em conjunto, porque a empresa que nós temos aí, apesar de, como diz, foi aberto o processo administrativo, eles vão ter o tempo para se defender a nível municipal, até então as denúncias são a nível nacional, até então nós temos que ter o cuidado com essa empresa que a nível nacional está queimando o filme total, e se nós tivermos uma alternativa melhor, nós temos que apresentar, porque só bater é muito fácil, sabe? Essa é a minha opinião. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador André. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Vereador André.
Solicito que seja colocado em deliberação no plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 51 de 2026, que autoriza a firmar termo de fomento e efetuar repasse financeiro à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas, APAI, e adota outras providências. Solicito ainda que seja submetida à deliberação no plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do referido projeto de lei. Era o que continha, senhor presidente. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 51 de 2026. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado a tramitação em regime de urgência do referido projeto de lei. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei ordinário número 51 de 2026. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia do referido projeto de lei. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 042 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito ao Banco do Brasil e dá outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora Tati. Senhor presidente, como mencionei já em primeira votação desse projeto, eu acho que é louvável a ideia da compra de ônibus, né, é necessário para o município. Porém, senhor presidente, mais um empréstimo para o povo canoinhense pagar, eu não concordo. Se fosse revista a questão de cargos comissionados aprovados via lei, que foi goela abaixo nessa Casa de Leis, se fosse revista a situação também de vários contratos que o município tem hoje com a imprensa de fora do município, que somam mais de 700 mil mensal, daria para comprar esses ônibus tranquilamente, sem pesar no bolso, né, do povo canoinhense com mais um empréstimo. Por isso, eu vou me abster de votar, senhor presidente. Continua em discussão? Senhor presidente. Vereador César. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Boa noite ao funcionário da casa. E boa noite também ao público que nos assiste nas redes sociais. Senhor presidente, na primeira votação, eu não estava na Casa de Lei, estava de licença. Também sou contra, né, esse empréstimo de R$2.745.000, porque todo empréstimo tem juro. Faço as minhas palavras, as palavras da Tati Carvalho. Em 2025 foi enfiado goela abaixo aí os cargos comissionados e, infelizmente, ainda estamos pagando esse preço. Também, já que está sendo gasto aí R$700 mil mensal em mídia social, nos municípios de fora, não sei o que isso traz de benefício para os moradores de Canoinhas. Não sei o que Mafra quer saber o que acontece aqui, não sei o que Papanduva quer saber o que acontece aqui, Major Vieira. Eu sei que os moradores daqui do município de Canoinhas precisam saber o que acontece aqui. Mas os outros municípios ao redor não precisam não de mídia social. E também hoje nós temos vários sistemas, né? Principalmente a prefeitura, ele tem uma página que fala tudo o que acontece na prefeitura. Então, eu acho que deveria cortar um pouco desses gastos e comprar esses ônibus à vista para as criançadas. Se for ver bem, 2 milhões aí vai ser quase 5 ou 6 milhões de juro. Então, quantos que não vai sair esses ônibus para as crianças? Se o município tem esse dinheiro para comprar esses ônibus à vista, estamos fazendo aí mais um empréstimo. Não sei como os senhores se sentem em fazer esse empréstimo, mexendo com o dinheiro da população, mas é revoltante que está acontecendo mais uma vez para o nosso município de Canoinhas. E quem que vai ficar essa conta? Vai ficar para os moradores de Canoinhas aí pagar essa dívida, assim como já tem outro empréstimo de 40 milhões que estamos pagando. Então tem que rever isso daí mais uma vez, a população tem que abrir o olho e vir para cima mesmo e tem que cobrar. Será isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Continua em discussão? Senhor presidente. Vereador Gil. Uma boa noite a Vossa Excelência, demais vereadores e vereadoras, comunidades que faz presente aqui e que nos acompanha pelas redes sociais. Eu sou favorável a esse projeto, mas eu não discordo da fala dos colegas aí. Eu acho que o governo anterior ele gastou muito dinheiro onde não era necessário. Deixou muita necessidade sem ser suprida para realizar muitos desejos. E acho que todo cidadão pode entender essa parte. Mas enquanto este financiamento para esta benfeitoria aí terá o meu voto favorável. Continua em discussão? Não havendo mais que discutir, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem.
Só vereador... Eu abstenho, senhor Abstém? presidente. Então, 8 votos favoráveis e 2 abstenções. Está aprovado o projeto de lei número 042 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinário número 043 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bonecos mascote ProERD. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei ordinário número 043 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 044 de 2026, que denomina servidão Victor Gontaric, o logradouro público que especifica localizado no centro. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade do projeto de lei número 044 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 045 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas de crianças, adolescentes e idosos acolhidos nos serviços de acolhimento municipal para participarem de eventos de passeio culturais, lazer, familiares, educacional e de saúde e da outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 045 de 2026. Nossa. Coloque em segunda discussão e votação o projeto de lei número 046 de 2026, que denomina praça pública de Júlia Soares Teixeira da Silva. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 046 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinário número 049 de 2026, que altera dispositivos da Lei Municipal número 7.179, de 12 de novembro de 2025, que institui o Conselho Municipal de Turismo, Contur e da outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei ordinário número 049. Coloco em segunda discussão e votação o projeto decreto legislativo número 001 de 2026, que aprova as contas de 2024. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto decreto legislativo que dá de 001 de 2026. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 051 de 2026, que autoriza a firmar termo de fomento e efetuar repasse financeiro à Associação de Pais Amigos dos Excepcionais de Canoinhas, APAI, e da outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 051 de 2026. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Homer, que faça a leitura dos requerimentos. Boa noite, senhor presidente, colegas, público que nos assistem, em especial a família da Júlia. E a tempo gostaria de explanar para vocês, se vocês puderem permanecer, para no final a gente fazer o registro fotográfico. Se vocês se dispuserem e gostarem, a gente deixa aberto esse espaço para vocês. Requerimento de número 134 de 2026, autoria de toda a edilidade. Solicito que seja encaminhada a moção de parabenização à Unimed Canoinhas e à Secretaria Municipal de Saúde pela realização da palestra do projeto Não ao VAP. Vapor doce que mata. A iniciativa, desenvolvida em conjunto com o Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde de Canoinhas, contou com a importante contribuição do palestrante, Dr. Felipe Farias Teixeira, médico pneumologista cooperado da Unimed, que trouxe esclarecimentos relevantes sobre o risco e malefício do uso de cigarros eletrônicos. Coloco em discussão o requerimento.
Senhor presidente. Vereadora Kátia. Senhor presidente, nós eu estive junto com alguns funcionários da Secretaria de Saúde, da Educação e algumas outras entidades na Unimed na semana passada para assistir essa palestra do não ao vape, né, ao cigarro eletrônico, e foi uma palestra muito esclarecedora e até tem um requerimento logo a seguir solicitando que os profissionais eles estejam aqui nesta casa para nos aproximar dessa realidade que vem sendo apresentada nas escolas e nos locais públicos, assim, e tem tido um grande impacto na saúde coletiva, né? Não só dos adolescentes, dos jovens, mas também dos adultos, e principalmente associados a uma prática que é ilícita, né? Porque o cigarro eletrônico ele é uma prática ilícita, não só no nosso município, né? Mas de modo geral, mas mesmo assim as pessoas têm fácil acesso e têm trazido um impacto muito grande. Então eles trouxeram para nós que o cigarro eletrônico ele tem um prejuízo maior da saúde 20 vezes mais do que o cigarro tradicional. Então, é um potencial de risco muito maior e tem tido situações muito agravadas. Então, acho que valeria a pena nós trazermos eles aqui, né, e já justifica o requerimento a seguir, para que eles estejam aqui numa data oportuna, trazendo e nos aproximando dessa situação de saúde pública que é bastante importante. Muito obrigada. Continua a discussão? Como auditor de utilidade, está aprovado o requerimento. Requerimento número 135, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, que requer que seja encaminhado ao ofício ao Dr. Felipe Farias Teixeira, médico pneumologista, e a senhora Vivian Galotti Trevisani, convidando-os para fazer uso da tribuna desta Casa Legislativa, em data a ser agendada, a fim de discorrerem sobre o programa de controle de tabagismo. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, com a permissão da vereadora Kátia, eu gostaria de assinar junto, até pela brilhante iniciativa de trazer esse conhecimento para o nosso público, porque isso, além de tratar a saúde, aumentar a questão do conhecimento para fim de prevenção da saúde em si, né? Também é uma economia que pode vir a gerar nos nossos cofres futuramente. Então, com a tua autorização, gostaria de assinar junto o requerimento. Vereador Robert. Eu também gostaria de assinar junto. Eu creio que seria interessante toda a agilidade, como é um convite, né, vereadora Kátia? Poderia ser? Autorizar? Sim, autorizado. Peraí. Continua a discussão? Como é a tua agilidade, está aprovado o requerimento. Requerimento de número 136, de autoria do edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações. 1. Os valores totais gastos com serviços médicos e a quantidade de médicos atuantes no município referente aos 3 anos anteriores à contratação da empresa terceirizada para a prestação desses serviços. 2. Os valores totais anuais gastos desde o início do contrato com empresas terceirizadas, bem como a quantidade de profissionais envolvidos com a discriminação por especialidade médica, abrangendo todas as empresas contratadas. Coloco em discussão o requerimento. Coloco em votação o requerimento. Todos que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 137, de autoria do edil André Frene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e à senhora Andriele Kutikowski, procuradora do município, e ao senhor Gildo Carlos Nogueira Cardoso, secretário municipal de administração, solicitando a realização de estudo técnico e jurídico para viabilizar, inicialmente por meio de parceria ou, se necessário, por medidas judiciais cabíveis, a utilização de imóveis anteriormente pertencentes à Telesc e à Oi Telecom, que estão abandonados. Requer que o estudo avalie a possibilidade de destinação desse espaço para a instalação de órgãos públicos, atualmente em imóveis alugados. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Autor. Sobre esse requerimento, nós temos alguns imóveis até no centro da cidade e outros mais afastados, onde era a torre pertencente a essa empresa, que estão criando mato, estão até numa situação que eu já fiz denúncias na Secretaria do Meio Ambiente, várias denúncias até que de outras pessoas, e são terrenos bons que poderiam ser utilizados, que hoje basicamente viraram lixões, porque além de ter a questão do mato, está sendo jogado rejeitos ali de cabos, entre outros produtos, que espero que não tenha nada muito tóxico ali,
mas eu pedi até uma investigação dos órgãos competentes. E esses terrenos, essas localidades, poderiam ser aproveitados para muitos órgãos do município. Vou dar um exemplo do Detracan. Hoje ele funciona no local alugado, o próprio ICPREV também funciona no prédio alugado. Se nós pudéssemos ficar com o prédio que tem ali no centro do município, numa das principais vias, poderia até contornar um desses problemas. A gente sabe de todos os problemas judiciais que existem com essas empresas, né? A Oi, que herdou a questão da Telesc. Essa empresa também é responsável por muitos dos cabos que estão aí jogados no nosso município, porque é uma empresa que basicamente está deixando de existir. Tivemos audiência pública recentemente, foi mapeada essa questão. Então, no que existe ainda na empresa, a gente poderia tentar uma conversa inicialmente e depois, se não der certo essa conversa, achar um outro meio dentro do meio jurídico para que esse terreno seja utilizado, porque senão ele vai ser um prejuízo em dobro para o nosso município, além de não estar recebendo os tributos, está tendo muitos problemas com toda a poluição causada. É hora que continua, senhor presidente. Continua a discussão? Coloco em votação o requerimento. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 138 de 2026, de autoria do Edil André Frene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, à senhora Andriele Kutikoski, procuradora do município, e ao senhor Rafael Rotilho Roeder, secretário municipal de planejamento, solicitando que informe se há possibilidade legal e administrativa de realização de venda ou permuta de terrenos pertencentes ao município, que, em momento anterior, foram cedidos para a instalação de empresas. A solicitação decorre de pedidos de empresários que ocupam tais áreas e manifesta o interesse de adquirir ou regularizar a propriedade por meio de compra ou permuta. Coloque em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador André. Eu só pediria uma correção de um erro da minha parte. Eu pediria, André, que coloque também o secretário Oswaldo Romanowski, que está aqui presente, e já adianto. Como nós conversávamos ali na reunião das comissões, nós temos um terreno que vai ser avaliado aqui, talvez possivelmente votado, né, em breve, sobre a questão de uma permuta, porém eu recebi já a informação de outras pessoas com essa solicitação, né, que, como falamos, houve muitas coisas juridicamente feitas no passado que não deram uma segurança. Então tem muitos proprietários que não têm a escritura, não são proprietários propriamente dito, mas eles estão há muitos anos nesse terreno, gostariam de permanecer e têm a sua proposta, né, de ou comprar do município ou fazer uma permuta para que continue nesses terrenos que já estão há mais de 20, 30 anos e não têm o direito à escritura, porque um dia eles ganharam com talvez uma forma jurídica incorreta e hoje tem essa dificuldade de adquirir. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Coloco em votação o requerimento. Os vereadores que concordam, permanecem como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 139, da autoria do Edil André Frene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, e ao senhor Gildo Carlos Nogueira Cardoso, secretário municipal de administração, ao senhor José Carlos Hebert, secretário municipal de finanças, e à senhora Milena Damaso Trevisani, responsável pela Sala do Empreendedor, solicitando análise da possibilidade de: 1. Criação de uma cooperativa de profissionais da saúde para atuar em parceria com o município. 2. Qualificação dos profissionais da saúde em gestão cooperativa, visando a futura atuação na gestão do UPA. 3. Apoio da cooperativa em outras áreas de demandas de saúde no município. A proposta apresenta-se como alternativa ao atual modelo de gestão, considerando que, embora tenham sido observados avanços na administração do UPA por meio da organização social, também há registros de questionamentos e problemas jurídicos em nível nacional, além de elevados custos envolvidos. Coloque em discussão o requerimento. Senhor presidente, se o vereador André permitir, eu gostaria de assinar junto esse requerimento. Autorizado. Presidente, eu também. Mais algum vereador? Coloco em votação o requerimento. Os vereadores que concordam, permanecem como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 140, de autoria de toda a edilidade, solicita que seja encaminhada moção de parabenização à senhora Helena Coelho Mussi pela conquista da primeira colocação nos Jogos Abertos da terceira idade, resultado que contribuiu de forma significativa para que o município de Canoinhas avançasse o troféu de terceiro lugar geral na modalidade de karatê. Tal conquista é motivo de orgulho para toda a comunidade canoinhense, refletindo dedicação, disciplina, superação e espírito esportivo, além de demonstrar que o esporte é instrumento de promoção da saúde, inclusão e qualidade de vida em todas as fases da vida. Coloco em discussão o requerimento.
Com a agilidade, está aprovado o requerimento. Requerimento número 141, de autoria do Edil Van Kraus, requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se existe projeto para a pavimentação asfáltica da rua Alfredo Paul, Campo da Água Verde. E, em caso negativo, requer-se esclarecimento quanto à possibilidade de inclusão da referida via no planejamento futuro de pavimentações do município. Coloco em discussão o requerimento. Coloco em votação o requerimento. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 142, de autoria de toda agilidade, requerem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoinense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Rosicler Maria Damas Ufuk, determinada que a família comunicada, que seja comunicada à família enlutada. Coloco em discussão. Por se tratar de voto de pesar, está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matéria de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro em regime ordinário para o dia 28 de abril, terça-feira.